irmã Tatiane Marques, para contarmos o testemunho dela. Na verdade, hoje nós vamos fazer, né, uma live diferente, irmãos. Por quê? Porque nós vamos contar o testemunho da Tati, mas também vamos contar o testemunho da Cirlei. Então, daqui a pouco a gente vai trocar de lugar aqui, né? E vai entrar outra irmã para contar também a bênção. Por que a gente vai fazer assim? Porque a gente tem que aproveitar as oportunidades, né? A Tati trabalha à noite, não consegue de quinta-feira estar aqui. A Cirlei mora em Itupeva, tá passeando aqui. Então, a gente vai usar dessa oportunidade para fazer o que tem que ser feito. Porque daí, depois que tá registrado, aí quem quiser ter acesso é só entrar, né? Dar o seu like, enfim. E se inscrever no nosso canal, né? Nós temos um canal no YouTube, da Igreja Evangélica Missão Pentecostal Jesus é Vida. Você encontra lá como IEMP Jesus é Vida, onde você vai ter a oportunidade de ouvir os testemunhos que já foram, né, relatados aqui, porque a gente já está aqui há algum tempo, e também rever esse que a gente vai fazer hoje, tá bom? Gostaria de estar pedindo aos irmãos que vocês compartilhassem aí com seus grupos de família, né, da igreja, de trabalho, porque o testemunho de hoje vai com certeza glorificar o nome de Deus acima de tudo e também edificar a fé de muitos, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vou estar passando o endereço da igreja, enquanto isso, esperando chegar mais alguém. Nós somos da Igreja Evangélica Missão Pentecostal Jesus é Vida. Estamos situados na Rua Guanabara 173, Jardim Cerejeiras, né? Atibaia, São Paulo, bem ao lado da Escola Padre Mateus. Uma referência e tal, ninguém vai errar o caminho, tá bom? Coloca aí no seu GPS, você vai encontrar a gente em o nome do Senhor Jesus, tá bom? Cultos todas as terças, sextas, às 19h30 e também, né, aos domingos, às 18 horas, onde nós estamos com a campanha da família. Sexta-feira, culto de libertação. Terça-feira, culto da busca do Espírito Santo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para os irmãos que eu estou muito feliz com Jesus, né? Muito feliz com a Igreja de Cristo, né? Que tem, graças a Deus, né, perseverado nessa fé. Em nome de Jesus. Não vamos dizer que é fácil fazer a obra de Deus, porque não é. Tem os levantes, tem tudo, mas o que vale aí é que nós estamos aqui, estamos de pé. Por quê? Porque até aqui nos ajudou o Senhor, né? Até aqui tem nos ajudado o Senhor. Não diz respeito a nós, mas ao Deus que nós servimos, porque como diz o Salmo 124, no verso 1, né? Se não fora o Senhor, ora diga Israel, há muito tempo que o inimigo teria nos destruído e nos devorado vivo, né? Então a gente sabe que se nós estamos aqui sobrevivendo às batalhas da vida, né? Vencendo os intempéries, enfim, é porque tem um Deus que está na frente conduzindo esta obra. Em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Eu gostaria, em nome de Jesus, de dar uma oportunidade para a Tatiane se apresentar, né? Cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Depois a gente vai entrar no testemunho dela, que é um testemunho bem impactante, viu, irmãos? Quer dar a paz do Senhor para os irmãos? Fica à vontade. A paz a todos. Eu me chamo Tatiane. E tá aqui para contar a bênção. Foi difícil convencer ela, hein, irmãos? Porque ela falou, eu tenho vergonha, né? Irmãos, a gente não pode ter vergonha, você entende? Mesmo que você tenha, você tem que vencer essa vergonha. Por quê? Porque Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele não se envergonhou de nós, né? E a palavra de Deus diz que se nós negarmos a Jesus aqui na terra,
nós também vamos ser negados por Ele lá no céu, diante dos anjos do Senhor. Então a gente não pode se envergonhar, a gente tem que glorificar o nome do Senhor e contar as bênçãos, né? Fazer notórias as obras que Deus tem feito na nossa vida e através da nossa vida. Começou a chegar ali alguém, tá ali a Roseli Campos, em nome de Jesus, né? Também o Juliano. Vai compartilhando aí, irmãos, para que a gente possa começar a contar o testemunho e mais pessoas, né? Ouvir. Por quê? Porque os testemunhos, ele demonstra, né, o poder de Deus na nossa vida. Quanto mais a gente ouve testemunho, né, a gente mais cresce na fé. Por quê? Porque aquela ideia de que Deus só fez lá no passado cai por terra, né? Nós vemos que Deus fez, faz e continuará fazendo na vida daquele que crê, né? Então, se você crê nesta noite, pode ter certeza, Deus pode fazer um milagre na sua vida hoje. Por quê? Porque o mesmo Deus que fez na vida da Tatiane vai fazer na vida daquele que crê em nome de Jesus. Amém? Irmãos, na verdade, o testemunho com a Tatiane vai ser assim uma conversa entre eu e ela, para ajudar ela a desenrolar, porque eu sei que depois que ela perde a vergonha, você tem que puxar o freio, mas até então só pega no tranco, tá? Tati, vamos lembrar aí pra gente começar do começo. Você morou comigo bastante tempo. Você lembra quando você veio morar comigo? Que idade você tinha? 15 anos. 15 anos. E a Tati morou comigo na verdade, eu acredito que um pouco menos. Ela tá dizendo 15 anos, mas eu acredito que um pouco menos. Por quê? Porque eu me lembro que ela morou comigo um tempo, aproximadamente uns 2, 3 anos. Depois ela quis voltar para casa dela, ficou uns 6 meses mais ou menos com a família dela e acabou voltando de novo. E quando ela voltou, ela já tinha 15 anos. Aí você ficou comigo quantos anos? Até que idade você ficou comigo? Que eu lembro, até uns 18, até uns 24 ainda estava com você. Até uns 24 anos. Então você vê que foi uma grande parte, né, da juventude dela que ela passou comigo, da adolescência para a juventude. A Tati praticamente cresceu dentro da minha casa. Vou falar um pouquinho da Tati, depois ela também vai falar, porque esse foi o combinado. Tá bom, irmãos? A Tati veio morar comigo e, obviamente, ela passou a ser parte da família, como todos aqueles que já passaram, né, pela minha casa. A Tati não é a primeira, não será a última também. Sempre Deus tem colocado alguém na minha vida. Ainda ontem a gente conversava isso com a minha irmã de São Paulo, né? E eu dizia assim, é a forma que Deus faz para cuidar de mim, né? Para me ajudar, para estar presente na minha vida. Por quê? Porque Deus sabe que a gente não tem capacidade de fazer tudo, né, ao mesmo tempo. A gente precisa de gente para ajudar. E a Tati foi uma ajudadora para mim. Ela veio morar comigo. Ela não era uma empregada, porque ela nunca recebeu um salário, né? Por menor que fosse, por simbólico que fosse, ela nunca recebeu um salário, né? Ela era da casa, da família, porém, ela me ajudava muito. Por quê? Porque a Thalita, minha filha caçula, era ainda criancinha, pequenininha, quando ela veio morar aqui, e ela me ajudava nos afazeres da casa. Às vezes, eu tinha compromisso na obra de Deus, visita para fazer alguma coisa, e ela falava para mim, olha, faz o almoço, né? E deixa o resto que eu cuido e vai fazer a obra de Deus, né? Às vezes eu dava uma adiantada, fazia uma coisa ou outra para ajudar ela, mas na maioria das vezes ela assumia, tá, irmãos? Assumia e fazia, né, as coisas. Eu deixava a roupa na máquina, ela estendia, recolhia, enfim, ela me ajudava muito. E nesse período de tempo, eu ficava fora, evangelizando, fazendo cultos,
foi a época que eu mais fiz, né, evangelismo e culto nos lares, visitas, né? Por quê? Porque eu tinha todas as tardes livre, né? Tinha os cultos da noite, tinha tudo, mas eu só ficava presa em compromisso de casa, de serviço de casa, de manhã, porque depois do almoço era a Tati que cuidava de tudo. E isso foi fazendo com que a gente tivesse, né, um carinho, uma coisa. Então, para nós, a Tati era da família, né? Ela, a Thalita, minha filha, falava assim, é como se fosse minha irmã mais velha, né? E meus filhos também passou, né, de alguma forma, ter um carinho por ela. Então, foi vivendo assim. E foi nessas idas e vindas, fazendo a obra de Deus, né, que um dia aconteceu algo. Eu tinha saído, né, estava evangelizando, fazendo cultos depois do almoço, na parte da tarde, algumas visitas, e eu me lembro que eu cheguei da rua, mas eu já cheguei assim, cheguei para sair de novo, né? Eu cheguei, eu ia comer alguma coisa, entregar o jejum, vamos dizer assim, comer alguma coisa, e eu já precisava sair para outra obra, né, que eu ia fazer. E quando eu entrei dentro de casa, eu vi a Tati na pia lavando a louça do almoço. Só que ela estava de pé, né, de frente pro vitrô, e eu passei por trás dela. Só que quando eu passei por trás dela, eu vi como se ela tivesse de frente, olhando para mim, de pé assim, com algodão no nariz. Aí eu peguei, entrei, repreendi, falei, tá repreendido isso em nome de Jesus, né? Seja o que for, não aceito isso em nome de Jesus. E fui pro quarto, né? Me troquei, fiz o que eu tinha que fazer e saí de novo. Quando eu saí de novo, né? Eu fiquei até o finalzinho da tarde, porque daí já era lá umas quase 6 horas, tá? O sol já tinha se posto, já estava começando, né, a entrar a noite. E eu entrei no corredor da minha casa e a Tatiane ia pegando uma bicicleta para sair. E eu falei para ela, eu falei, Tati, onde você vai? Ela falou, eu vou na minha mãe. A mãe dela morava ali no Boa Vista, né? Atrás da Unifaat ali. Aí eu falei para ela assim, Tati, posso te pedir uma coisa? Ela falou, pode. Eu falei, não vai hoje? Aí ela falou para mim assim, não, eu vou porque eu já combinei, meus irmãos já estão me esperando, minha mãe também, e eu vou. Aí eu falei para ela, Tati, não vai hoje. Ela falou, não, eu vou sim, eu vou porque eu nunca vou na casa da minha mãe, eu falei que eu vou, eles já estão esperando, eu vou. Aí eu falei para ela, Tati, então promete para mim, em nome de Jesus, Tati, que você não vai atravessar Dom Pedro. Promete para mim que você vai por baixo do pontilhão, do viaduto, e você não vai atravessar a Dom Pedro. Ela falou, tá bom, eu não vou atravessar Dom Pedro. Aí ela pegou e foi. Ela tinha um compromisso com a minha cunhada, Sílvia, né? Que ia levar o menino no dentista no dia seguinte, e era no posto de saúde, tinha a hora marcada, precisava chegar cedo. Então, o que ela fez? Ela prometeu para minha cunhada que ela ia para casa da mãe dela, ela ia dormir lá, mas ela ia chegar com tempo. Então, ela ia vir muito cedo. Para quê? Para que a minha cunhada pudesse, 7 horas, já tá indo pro posto. E como a Tati sempre foi uma pessoa muito responsável, né? Ela sempre foi uma pessoa que gostava de ajudar. Aliás, não era só eu que ela ajudava, não, tá, irmãos? Ela chegou a ajudar a pastora Neuza, ajudou a pastora Patrícia, ela ajudava todo mundo que ela podia ajudar, né? Era uma pessoa que tinha o coração assim,
voluntário mesmo, gostava de se envolver e de ajudar no que fosse. Né? Se fosse para limpar a igreja, ela ia comigo. Se fosse para ajudar a ficar com alguma criança, para o pai, a mãe ter que sair, fazer alguma coisa, ela ficava. E se fosse para ajudar a fazer uma faxina, e não fazia com interesse de nada, irmãos, porque ela fazia simplesmente para ajudar. E como ela tinha falado para minha cunhada que ela voltaria com o tempo, ela levantou bem cedo, acho que antes das 6, mais ou menos, por volta das 6, né? Das 6 da manhã, ela levantou na casa da mãe dela, lá no Boa Vista, e pegou o caminho de volta. Eu tô dormindo na minha casa, quando de repente toca o telefone. Ainda era aquele telefone convencional, né? E eu fui atender, alguém perguntou para mim: a senhora conhece Tatiane Marques da Silva Ganâncio? Eu falei: conheço. O que a senhora é dela? Eu falei: olha, eu sou pastora dela, posso dizer que meio mãe adotiva, porque ela mora comigo há muitos anos. Aí ele falou: a senhora, por favor, pode nos acompanhar até a Santa Casa? Somos do resgate, estamos aqui agora, estamos levando ela para o pronto-socorro, porque ela acabou de sofrer um acidente na Dom Pedro. Ela foi atropelada e nós estamos levando ela 6 horas da manhã, irmãos. Irmãos, Deus tinha mostrado para mim um dia antes. E eu falei para ela: não vai. Ela foi. Falei para ela: não passa, não atravessa a pista. Ela na ida não atravessou. Mas na volta, por que motivo eu não sei, ela decidiu vir beirando o rio, né, Atibaia ali, e sair na pista ali e atravessar para poder vir embora com a bicicleta. Resultado: quando o moço do resgate falou isso para mim, eu fiquei tão assim chocada que eu nem de roupa praticamente eu troquei. Eu coloquei uma roupa por cima da outra e fui parar na Santa Casa. Quando eu cheguei lá, nós chegamos junto, eu com meu carro e o resgate com ela. Eu me lembro que eles levaram ela para dentro, né? Ela ainda estava consciente, tá? Ela conseguia falar, conseguia, né, ver o que estava acontecendo ao redor, porém estava com muita dor, muita dor. E ela começou naquela hora, né, a falar: larga eu, não, me larga. E eu vi que na sala de emergência só tava eu e o médico não estava segurando nela. Aí eu olhei para ela e eu comecei a ter uma visão, né? Uma visão de um vulto preto, desculpa, irmãos, que rodeava ela, entendeu? E ela falava: me larga, não. Depois ela contou o que era, mas eu não sabia. Aí na hora eu tive o discernimento, eu falei: é o espírito da morte. Vou ungir, vou repreender. Aí eu peguei o olhinho que estava na minha bolsa, ungi ela, orei, repreendi aquele mal em nome de Jesus, pedi para Deus guardar e proteger, e resultado: a Tati perdeu o sentido. Ela entrou em coma. Ficou 3 dias na Santa Casa em coma. A Santa Casa tentando de toda maneira encontrar, né, condição de transferir ela. Não achava vaga em Campinas, nem em São Paulo, nem na faculdade, nem em lugar nenhum. Durante 3 dias. 3 dias, irmãos. E o médico falava: nós não sabemos se ela resiste. Ser atropelada na rodovia não é pouca coisa. Ela tinha sido quebrado a clavícula, tinha quebrado a perna em fratura exposta, estava com a cabeça, né, assim, tinha batido a cabeça, estava bem inchada, né, e estava inconsciente. Aí
depois de 3 dias de muita oração, conseguiram uma vaga lá em Bragança, né? A Tati foi levada para lá, inconsciente ainda, ficou na UTI lá também, né? E foram ao todo 19 dias, irmãos. 19 dias que a Tati ficou na UTI. E eu, com a criança pequena, né, pedia para minha nora me ajudar a cuidar. Eu vinha em casa, mas eu tinha que voltar ao mesmo tempo. Por quê? Porque eu não podia abandonar ela, né? Eu tinha uma responsabilidade com ela, de mãe, né? Porque afinal de contas ela veio bem novinha para minha casa, né? E depois ela, pelo tempo que ela estava aqui, a forma com que ela estava envolvida na família e a família com ela, não seria justo, né? Eu deixar ela lá e não dar a assistência que ela precisava. Então eu passava grande parte do dia lá, né? À noite ia uma outra pastora da nossa igreja também para dormir com ela e a gente revezava assim todo dia. E fomos levando, irmãos. E o médico, eu perguntava pro doutor, e aí, doutor, alguma notícia? Ele falava para mim, olha, ela é uma caixinha de surpresa. Não dá para saber o que vai acontecer. Nós nem sabemos se ela volta, porque se ela sobreviver, ela está muito machucada. Ela pode ficar até mesmo vegetativa. Então, nós não sabemos se ela vai voltar, não sabemos se voltar, se vai voltar bem, porque ela pode voltar na cadeira de roda, ela pode... Para nós, ela é uma caixinha de surpresa. Aí eu vinha, eu falava com a igreja, para a igreja ajudar em oração, os irmãos oravam, jejuavam, sabe? E assim foi passando os dias, ela passou por cirurgia, foi mais de uma cirurgia que ela passou, e eu lá, né, esperando para ver o que ia acontecer, confiando que Deus podia fazer o impossível, né? Até o dia que eu cheguei na igreja, que eu só vinha fazer os cultos mais aos domingos. Durante a semana eu não conseguia. Aí eu cheguei na igreja e eu fiz uma pergunta para a igreja naquele dia. Eu falei assim, igreja, as obras falam. Parece até que a gente tinha combinado, irmãos. Porque a uma só voz, a igreja inteira disse, sim, as obras falam. E eu disse assim, pois bem, eu vou mostrar para vocês que falam mesmo. E aí, naquele dia, eu lembro que eu preguei sobre Dorcas, né? Quem era Dorcas? Dorcas era aquela mulher que cuidava das viúvas, dos órfãos, né? Aquela mulher que servia a Deus no templo, que fazia, né, as coisas para servir a obra de Deus, né? Então ela servia a Deus com o seu dom, com o seu talento, a sua agulha, ela costurava, ela bordava, ela fazia, né, esse tipo de coisa. Então ela fazia não somente para a igreja, mas para os membros da igreja. De forma que Dorcas era muito amada, muito respeitada, né? E eu cheguei e falei naquele dia na igreja, eu falei assim, por que Pedro ressuscitou, né? Pelo poder de Deus, pelo poder da oração, a Dorcas. Porque quando ele olhou, não para Dorcas, mas olhou para as obras dela, o coração dele foi tocado. Aí eu disse assim, irmãos, nós sabemos que a Tati, ela tem um gênio forte, ela é uma pessoa difícil de lidar, isso ninguém nega, né? Mas ela também tem o coração bom. Ela sempre serviu e serve as pessoas que precisam. Então, o que eu quero pedir para os irmãos? Que nós vamos orar agora. E nós vamos falar da Tati para Deus, mas nós não vamos falar da Tati, nós vamos falar das obras dela. E se as obras falam diante de Deus, eu sei que Deus vai ter misericórdia. Por quê? Porque a Tati
tem ajudado muita gente, inclusive eu. Aí nós dobramos o joelho e começamos a orar, irmãos. A igreja orou, eu orei, sabe? Naquela hora, tinha alguém lá na UTI sentado do lado da Tati e eu estava na igreja pregando a palavra. E eu me lembro que naquela hora Deus falou comigo, irmãos. E Deus falou para mim assim: amanhã, quando você entrar lá na UTI para ver ela, você não vai mais orar por ela. Eu pensei, meu Deus do céu, será que a Tati vai morrer, Jesus? Por que eu não vou orar mais por ela, Senhor? E eu entrei assim, sabe, num momento assim de questionamento, meu coração ficou abalado. Aí Deus falou para mim assim: você não vai orar, porque você vai cantar. Você vai louvar um hino na UTI. E eu pensei, meu Deus, como que eu vou louvar um hino na UTI? Na UTI, lá no lugar que a Tati estava, não era só ela, tinha mais gente, ficava cheio de médico. É ali onde agora está mais ampliado, né? A UTI de Bragança Paulista, mas naquele tempo era ali onde as pessoas que saem do centro cirúrgico já ia para lá. Então era muitas camas, muita gente na mesma sala, era uma sala imensa, né? Hoje tem quartos, eu também fiquei na UTI, hoje eu vejo que é diferente, mas antes não era. E eu lembro que eu falei, como que eu vou cantar, Senhor? Né? Aí eu falei, bom, Deus sabe todas as coisas, se Deus está falando que é para cantar, eu vou cantar. Aí eu fui, e no caminho Deus colocou o louvor no meu coração que era para mim cantar. Que era do Nani Azevedo, Deus é fiel. Aí eu cheguei na UTI aquele dia, meu coração não batia, tremia. Porque eu falei assim, hoje eu vou acabar arrumando problema aqui, mas eu vou ter que fazer porque Deus mandou. Falei, então eu vou cantar bem baixinho, vou abaixar aqui. Cheguei bem perto do ouvido dela. E comecei a cantar, irmãos. E ali eu comecei. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Depois tem aquela parte. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim. E eu cantando, irmãos. Eu fui cantando, sabe? E resultado, a Tati acordou do coma. Quando a Tati acordou, eu olhei e falei, você acordou? Ela olhou bem fixo em mim, né? Aí eu falei para ela assim, você sabe quem eu sou? E ela disse, sim, você é minha pastora. Naquele momento, irmãos, eu tive certeza absoluta que a Tati ia voltar bem. E resultado, glorificamos o nome do Senhor, ela ainda ficou mais, né, uns 2, 3 dias na UTI, depois ela foi para o quarto, eu ainda acompanhei ela no quarto, mas foram poucos dias no quarto, por quê? Porque logo em seguida o médico deu alta para ela, né? Quando a Tati teve alta, ela veio para minha casa. Ela estava dessa finurinha, irmãos. Magrinha, 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 que dava até medo de pegar, sabe? Para ela entrar aqui, teve que entrar na cadeira de roda. Nós tivemos que colocar lá na cama. Eu ficava muito ansiosa, eu ficava muito abalada, eu não sabia lidar com a situação. Graças a Deus, a Sílvia, a Daniele, a minha nora, e a Vilma, minha nora, ajudou a cuidar dela. E graças a Deus ela se recuperou. Graças a Deus, irmãos.
Mas pensa numa pessoa que quando teve alta, eu falei pro doutor, doutor, eu não posso levá-la desse jeito para minha casa. Se eu levar, ela vai morrer. Porque eu não via capacidade em mim de cuidar dela, irmãos. De tão magrinha, de tão acabada, de tão fraquinha que ela tava. Sabe? Ela engasgava, a tráqueo dela entupia, a minha nora tinha que vir, tinha que tirar, tinha que limpar. Os ferimentos da perna dela infeccionou tudo. Minha nora, outra, Vilma, vinha, ajudava eu dar banho nela, depois fazia todos os curativos. Ela estava com o corpo cheio de escárie que deu lá na UTI, né? A minha nora tinha que fazer curativo nas feridas, sabe? E foi um processo lento, irmãos, lento. Mas eu vou dizer uma coisa para você, para a glória de Deus, né, filho? Deus fez a obra e a Tati está aqui. Tati sobreviveu. E eu louvo a Deus por isso, irmãos. Foi uma experiência que nós vivemos junto, né? E eu disse para ela, Tati, alguma coisa você tem que ter aprendido disso, filho. Alguma coisa, você não pode ser a mesma Tati de antes do acidente, porque tudo que você passou não foi em vão. Teve uma razão, um porquê, uma permissão de Deus. Então, aprenda a lição que Deus quis te ensinar. A Tati ficou ainda mais um tempo comigo, até uns 24, 25 anos por aí. Depois ela foi embora, né? Ela teve uma oportunidade de construir uma família. Ela teve filha. A filha dela tá aqui, tá aí. A Yasmin tá aí. Vem aqui, Yasmin. Vem aqui pro pessoal ver, né? Minha neta do coração. Ó, fala oi pros irmãos, a paz do Senhor. E isso por quê, irmãos? Porque Deus, na sua infinita misericórdia, né? Da onde Satanás tinha planejado colocar um ponto final, Deus colocou uma vírgula. E a história da Tati continuou, né? Hoje a Tati é uma mulher independente, ela trabalha, né? Tem a casa dela, o apartamento lá no Jerônimo, onde ela mora, cuida da filha dela, né? E eu tenho certeza que a obra de Deus na vida dela ainda não terminou. Tem muita coisa ainda para Deus fazer, ela só precisa realmente de um posicionamento, né? Que isso ainda tá faltando nela, eu não sei porque ela ainda não entendeu que ela é amada, que ela é escolhida, né? Que ela é uma pessoa privilegiada, porque passar pelo que ela passou, estar aqui, só pode ser porque Deus tem um propósito. Você quer falar alguma coisa para os irmãos? Eu só quero agradecer, né? Eu penso assim, eu quero agradecer. Amém, glória a Deus. Ela quer agradecer. Agradecer a quem? A Deus, primeiramente. Primeiramente a Deus. Depois E os irmãos que oraram, né? Sim, né? A maioria que teve do meu lado orando, né? Não só como os irmãos, como a Vilma, a Dani. Amém. A pastora, que é a minha segunda mãe, que teve do meu lado. Amém. O que eu tenho que falar hoje é agradecer. Isso para mim serve de todo dia agradecer a Deus, né? Glória a Deus. Eu passei hoje e ninguém passaria de novo. Amém. E vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Ela saiu dessa situação, né? Cheia de cicatrizes. Ela tem cicatriz na perna, ela tem cicatriz da tráqueo. Mas eu vou dizer para você, as maiores cicatrizes não são aquela que se vê, né? Porque ela saiu marcada na sua alma, no seu espírito, né, Tati? Isso te fez uma mulher mais forte, mais determinada, né? Agora você tem que pegar esse lado bom da vida e viver para glorificar o nome do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Nós vamos fazer uma oração de agradecimento pela vida da Tatiane, né? Que aceitou hoje vir aqui comigo. Eu falei para ela, eu falei assim, ela falou, não
não sei falar, eu vou ficar gaguejando, eu vou ficar com vergonha. Falei para ela, vamos que eu conto, você só vai estar ali, né, para dar veracidade, né, ao testemunho. Porque uma coisa é eu vim aqui falar, outra coisa é a pessoa que viveu, né, irmãos? O milagre está aqui para dizer, não, realmente, tudo isso é verdade. Amém? E eu tenho certeza que esse Deus ainda está agindo na nossa vida, né? Quantos livramentos Deus deu, irmãos, né? Quantos livramentos, coisas que Deus revelou antes, que Deus livrou dentro do processo, coisas que Deus mostrou antes e nem chegou a acontecer, né? Como coisas que Deus mostrou e aconteceu, não porque Deus quis, mas porque faltou às vezes, né? Uma atitude, uma obediência, alguma coisa, mas que graças a Deus não resultou em morte e só serviu para ser um testemunho para glorificar o nome do Senhor. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Ó Deus, pela vida da Tatiane que está aqui junto comigo, Senhor. Deus, o Senhor sabe, Deus, Pai, de tudo que ela tem passado na vida dela, Pai. Quanto foi difícil para ela lidar com tantas situações, Pai. Ó Deus, principalmente o luto da mãe, ó Deus, e outras coisas que ela viveu, que trouxe decepção na vida dela, o que de alguma forma abalou, abateu ela espiritualmente. Mas hoje, Pai, estar aqui, relembrar, reviver, Senhor, esse momento, ó Deus, com certeza reacende uma chama no coração da tua filha. E eu quero crer, Pai, ó Deus, que a partir de agora ela vai valorizar cada dia da sua vida, cada oportunidade, cada, ó Deus, situação, Pai, que ela viver, ó Deus, na tua presença. Que ela venha ser uma boa mãe, que ela venha, Senhor, ter, Senhor, ó Deus, a responsabilidade de conduzir a filha dela nos seus caminhos e ensinar, Senhor, tudo aquilo que ela aprendeu, porque ela aprendeu, Senhor. Ela cresceu dentro da minha casa, ela ouviu a palavra, ela sabe, conhece a verdade. Então, Deus, que ela viva a verdade e ensine a verdade, Pai. Ó Deus, para a geração vindoura, para quê? Para que não só ela, mas todos os seus descendentes venham desfrutar da bênção, Pai, da salvação, da bênção da vida eterna. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, amém. E amém. Dá um abraço. Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Quero te ver firme na presença de Deus. Orem por ela, viu, irmãos? Para que ela firme na presença de Deus, tá bom? Agora eu vou pedir licença para os irmãos, né? A Tati vai dar lugar para a Sirlei, que a Sirlei não vai escapar, não, né? Ela mora em Itupé, irmãos. Ela tá aqui de passagem. Você acha que eu não ia aproveitar? Deus abençoe, viu? Você quer despedir dos irmãos? Dá a paz e... A paz a todos. Quem quiser conhecer a Tatiane pessoalmente, vai lá na Jesus a Vida, Amém. Tá bom? Então vamos lá, Sirlei, agora é nós. Tchau. É nós, mulher, vem cá. Amém. Amém. Pode se apresentar. A paz do Senhor a todos os irmãos, as irmãs. Amém. Que o Senhor possa abençoar essa live e que os irmãos, as irmãs que tiver testemunho possam vir estar junto com nós. Muito importante, né? Para testificar o que Deus tem feito nas nossas vidas. Sim. Conte a sua bênção. Pergunta. Ah, vou perguntar. Você aceitou Jesus há muito tempo, Sirlei? Há muito tempo. Você era jovem ainda? Eu tinha 17 anos. 17. Olha que privilégio, hein, irmãos? Apesar que melhor é nascer no berço evangélico, para muitos, né? Porque tem pessoas que nascem no berço evangélico, mas depois, por algum motivo,
quer sair um pouquinho, fugir um pouquinho para conhecer o mundo, né? Mas aceitar Jesus ainda jovem é uma bênção de Deus. Então conte as suas experiências que você viveu, né? O que você passou, as bênçãos que Deus trouxe na sua vida. Eu já tive a oportunidade de ouvir você falar, eu vi que Deus te deu muitos livramentos para você, para sua família, para o seu filho. Fica à vontade para contar para nós, Sirlene. Então, o primeiro livramento quando eu era jovem, eu trabalhava numa firma de costura, né? E nessa época eu era inspetora de qualidade. E eu tinha que sair de Bom Jesus do Perdões, na época onde eu morava, para ir para Mariporã, para esse lugar em firma. E a gente já estava voltando de Mariporã para cá e o carro derrapou no Frango Assado, ali na avenida do Frango Assado. E o motorista perdeu o controle na época, né? O carro rodopiou 3 vezes na pista e ele capotou do outro lado com as 4 rodas para cima. Aí, graças a Deus, o único problema que eu tive que foi o desvio de coluna, né? Que deu um desvio de coluna. Mas diante do impacto, de todos os males do meu o motorista não aconteceu nada, Glória foi eu mesmo que eles tiveram que puxar eu pelo traseiro do carro, né? Sim, porta-mala. Mas eu, graças a Deus, foi... Graças a Deus. Né? Depois, o segundo... Deus deu muito livramento, assim. Eu casei nessa época, né? Eu tinha 26 anos quando eu casei. Eu tive meu primeiro filho, o Felipe. E, na realidade, o meu filho, ele sempre deu trabalho desde os 13 anos para mim. E nessa época, eu congregava numa igreja. Eu congregava nessa hora ainda? Eu não sei, porque você saiu da nossa e foi para outra, né? Então, não sei se é nesse tempo. Então, o meu filho, ele tinha 13 anos. E eu participava de uma outra igreja. Eu era da Jesus é Vida. Eu congreguei na Jesus é Vida uns 7 anos, né? Foi, depois foi uns 7, 8 anos. Aí eu saí da Jesus é Vida e fui para outro ministério. E nesse ministério, eu participava nesse ministério no grupo de oração. Não que eu não participava na Jesus é Vida. E um dos livramentos que eu tive na época foi a respeito do meu filho. Eu estava dentro da igreja e Deus usou uma missionária para falar comigo. Falou para mim assim, que Deus estava dando livramento porque o meu filho, ele já estava na rua nessa época, ele já fazia coisa errada, né? E a missionária orou para mim, acabou o culto, eu fui embora para casa. Quando eu cheguei em casa, ele não estava, né? Ele passou a noite inteira fora. E eu orando, falei assim, Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas coloca os seus anjos lá, porque o que eu posso fazer daqui é só orar. E foi a noite inteira, né? Quando deu 8 horas da manhã, ele chegou todo molhado, todo sujo. Daí ele contando para mim que ele tinha pulado dentro do rio, a força tática tinha corrido atrás dele. Meu Deus. Ele se escondeu na beirada do rio e a força tática com metralhadora atirando na água. E ele conta para mim até hoje que as balas passavam de raspão, tanto na cabeça como nas pernas, né? E tem muitos livramentos que Deus deu a respeito do meu filho, muitos. Se eu for contar, né? E
É isso. Amém, glória a Deus, né? E para você mesmo, Deus também fez grandes coisas, né? Porque você sofreu acidentes feios de queda. O primeiro, não, né? o primeiro acidente que aconteceu comigo foi esse do carro, quando eu tinha 17, 18 anos, né? Depois eu casei, separei, aí eu vim trabalhar. Eu saí daqui de Bom Jesus e Perdões e fui para Itupeva. Quando eu estava saindo daqui de Atibaia para Jarinu, o ônibus sofreu um acidente. E nesse acidente, eu bati o nariz, que eu tenho até uma mancha aqui no nariz, quebrei todos os meus dentes, né? E machuquei os 2 joelhos, e o motorista ficou todo preso, o pessoal de trás veio todo para frente. Meu Deus, foi feio, então. Né? Deus deu um livramento também, porque teve sequela? Teve, que perdi os dentes, mas graças a Deus não foi algo grande, assim, que eu tinha que ficar na cadeira de roda, isso, aquilo, não. Passei por tratamento, sim, mas graças a Deus... Então a gente percebe que a história da Sirlei, né, é uma história de grandes livramentos. Inclusive, ela não falou, mas eu vou falar, né, que ela também sofreu uma queda no trabalho, né, teve um problema sério, fraturou a clavícula, o ombro. Eu fraturei a clavícula, eu tive que colocar a prótese na rótula do braço, né, da clavícula. Eu tenho 11 pinos no braço. Né? E o que a gente percebe aqui é que a questão da obra de Deus na sua vida é preservar você, né? Porque a gente percebe que o inimigo tem cercado a vida da Sirlei de alguma forma, né? Tem tentado parar ela, tem permitido, criado situações, né? Para, de alguma forma, comprometer a vida dela, né? Mas veja bem que em todas as investidas, né? Em todas as situações, né? Deus sempre esteve lá livrando ela do pior, né? Ela saiu com cicatrizes? Sim. Saiu com marcas? Sim. Mas saiu com um grande testemunho. Por quê? Porque quantas pessoas com menos do que isso, né? Às vezes um escorregão dentro da casa, às vezes tropeça em alguma coisa, cai, né? Bate a cabeça e fica lesionado, fica com problemas sérios, né? E a Sirlei, por tanto de vezes que Deus livrou ela de acidentes gravíssimos, a Sirlei tem uma vida normal, graças a Deus. Também trabalha, uma mulher independente também, né? Louvado seja Deus e graças a Deus por isso, né? Em nome de Jesus. Eu posso contar? Pode. Pode contar tudo. Nós estamos aqui para contar a benção. Um livramento, eu caí no banheiro, lembra que eu contei? Eu caí no banheiro e quase que eu bato a cabeça na privada, mas Deus deu o livramento, eu consegui desviar. Graças a Deus. E não, né, ficou dolorido, ficou a marca. Mas nada que não sumisse com o tempo. Né? E teve o livramento também, que eu tinha saído daqui, da casa da pastora, que acho que eu tinha ficado uns 2 dias, 3 dias. E eu fui de ônibus de Atibaia para Jundiaí. E quando eu desci, que eu fui no terminal antigo, né? Porque eu tinha que parar lá em cima, descer para me pegar o ônibus para minha casa. E eu tava passando no farol, né? Só que como eu tenho a deficiência auditiva, eu tava só com o aparelho. Então eu prestei atenção de um lado, do outro eu não prestei. Foi quando o ônibus virou e veio para cima de mim. Meu Deus. Só que a hora que ele veio para cima, o ônibus brecou e eu pulei para trás. Glória a Deus, você vê?
Deus cuidando. Então nós precisamos cobrir a Cirlei de oração, né? Pedir para Deus que o anjo do Salmo 34:7 esteja presente com ela, onde ela estiver, para guardar, livrar, porque essa é a promessa de Deus, né? Lá diz assim: o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livre. Tá aí a prova, né, de quantos livramentos, coisas que era para estar, né, deixando ela em condições, né, debilitada. Deus pôs a mão e graças a Deus a Cirlei se recuperou. Agora temos que dobrar a oração e a vigilância. Amém, queridos? Louvado seja Deus. A Cirlei é uma bênção na minha vida também, né? Tive a oportunidade de conhecer a Cirlei, né, muitos anos atrás, né? Louvado seja Deus. E ficamos muito tempo sem se ver também, né, Cirlei? Há uns 13 anos. 13 anos, irmãos. E eu vou dizer uma coisa para vocês. O dia que eu reencontrei a Cirlei, eu não reconheci a Cirlei. Tá vendo essa mulher bonita que tá aqui do meu lado? Essa loiraça aqui? Ela tava o pó da rabiola, irmão. A capa do Batman. Como diz a minha irmã Fátima, né? Tá só a capa do Batman. Porque essa mulher tava muito judiada. Muito, 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 muito. Foi logo depois dos acidentes, né? Foi. Você tinha... eu lembro, ela estava muito, muito judiada, irmãos. Tava magrinha, muito abatida, sabe? Pouquinho cabelo, sem dente, sabe? Sofrida, tava muito, 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 sabe? Deprimida, tava, né? Só pensava em morrer, né, Cirlei? Eu lembro disso. E aí eu fui para Itupeva, eu, a pastora Cássia, a Jéssica, né? Jéssica. Nós estivemos lá visitando e eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Aquele dia eu orei com meu coração para Deus restaurar a vida da Cirlei, porque eu não a reconheci, tá? Tava muito sofrida. Esses dias eu peguei uma foto que ela tirou no dia lá com nós e mostrei para ela e falei assim: olha a obra que Deus fez na sua vida, Cirlei. Por quê? Porque às vezes as pessoas esquecem, né, irmãos? É que nem eu, quando eu me converti. Quando eu me converti, eu também vim de um sofrimento muito grande. Quem assistiu o meu podcast Crente e viu o meu testemunho, sabe que foi no meio de uma dor imensa, né? Que eu aceitei Jesus, que eu entreguei minha vida para Jesus. E observe bem que nessa época, né? 6 meses depois, aliás, da minha conversão, eu já tinha sido liberta do vício de fumar, de beber, eu já tinha me recuperado das enfermidades, eu já estava melhor da depressão, já tinha ganhado peso, né? Mas eu ainda estava um palito, irmãos. Eu andava até arcada de tanta magreza. Quando eu cheguei na igreja, eu devia estar com uns 47, 48 quilos, né? Hoje eu tenho 90 e pouco, então você imagina, 50 quilos a menos, quanto eu estava magra, né? Sofrida. E esses dias eu estava mexendo nos álbuns de foto e eu vi e eu falei assim: meu Deus, a gente precisa de vez em quando dar uma mexidinha no fundo do baú, né? Porque aí você vai olhar e você vai falar quem eu era e quem eu sou, onde eu estava e onde eu estou, né? Porque a gente mesmo não se reconhece, irmãos. E foi assim que a Cirlei olhou para aquela foto que eu tinha dela, né? Que ela falou assim: não acredito, né? Que eu tava desse jeito. Tava. Mas olha hoje, né? Quem te viu, quem te vê, né, filha? Em nome de Jesus. Graças a Deus, saudável, né? Ainda, claro, né? Fazendo alguns tratamentos, mas em vista do que você tava, podemos dizer que você tá bem, tá curada. Porque se você tivesse indo naquele declínio que você estava indo, você não ia estar mais viva, né, Francinha? Não ia estar.
Não Eu ia tava porque muito não ia aguentar. deprimida, eu me sentia muito sozinha, né? Quando eu sofri um acidente, os meus parentes eram tudo de cá, não era de lá da cidade. Então, aí eu tinha que ficar dependendo de vizinha para dar banho em mim. E eu me sentia constrangida, porque, né? Na verdade, você queria alguém da sua família, mas não Isso. tinha parente próximo, né? Então, E eu também não tive conhecimento. Quando eu te não, reencontrei, você já estava praticamente no caminho da recuperação, né? sim, eu acho que fazia uns 6 meses, 8 meses que eu já tinha feito a cirurgia ou mais. até. Então. E eu louvo a Deus por isso, porque hoje a Cirlei está na bênção. Eu creio que Deus ainda vai fazer muita coisa na sua vida, através da sua vida, em nome de Jesus, amém? Amém. Eu vou pedir a ajuda da Jéssica, a Jéssica está aqui hoje, para a gente ver se tem algum pedido de oração. Se não tem, queridos, você pode colocar que dá tempo, tá? Você pode entrar aí, pedir suas orações, porque geralmente a gente termina, né, as lives orando e intercedendo pela vida dos irmãos, né? Eu vi ali a Célia, a França, né, dizendo que é a primeira vez que entrou na nossa live. Seja bem-vinda, amadas, tá? Kátia. Ah, então não é Célia, eu não tô enxergando bem, tô longe do... Aí, o que acontece? Toda quinta-feira, Deus permitindo, às 20 horas, nós estamos aqui com alguém contando a benção. Como eu disse, já é alguns meses que a gente está fazendo essas lives. Então, se você tem interesse de assistir alguma que a gente já postou, você pode pegar no YouTube, né? Porque nós já temos alguns testemunhos lá. Pessoas que foram curadas, que levantou da cadeira de roda, pessoas que foram curadas de câncer, pessoas que já foram, né, de alguma forma tocada pelo poder de Deus e tiveram as suas vidas transformadas. Então você entra lá que você vai acompanhar, né, as nossas postagens, tá bom? Em nome de Jesus. E se inscreva, porque aí quando a gente colocar alguma coisa nova, você vai receber e vai glorificar a Deus juntamente conosco, amém? Tem mais alguém aí que entrou hoje? Eu vi que passou uma listinha, mas eu tava... Roseli, A Roseli Campos, Maria da Penha, Igor, Silvana, Pastora Silvana, né? Vamos orar por ela. Pastor Marcos não tá bem de saúde. Vamos orar, né? Em nome de Jesus. Mais alguém, Jéssica? Não? Louvado seja Deus. Irmãos, tem alguém que quer colocar o seu pedido de oração? Eu ainda vou te dar uma oportunidade, enquanto eu passo, mais uma vez, enquanto eu passo o endereço da igreja e os dias de culto. Amém? Glórias a Deus. Igreja Evangélica, Missão Pentecostal Jesus é Vida, tá? Abreviado, IEMP Jesus é Vida, tá? Temos culto toda terça e sexta às 19h30 e aos domingos às 18 horas, sendo terça culto de oração, sexta culto de libertação e aos domingos a campanha da família, onde Deus está abençoando grandemente as famílias, né? Em nome do Senhor Jesus, amém? Conto com vocês. Endereço: Rua Guanabara 173, Jardim Cerejeiras, Atibaia, São Paulo, ao lado da Escola Padre Mateus. Amém, irmãos? Irmãos, se vocês verem movimento aí, burburinho, porque a gente está gravando, mas o povo fica conversando, não leva em consideração, porque nós não temos um estúdio. Eu estou gravando essas lives todas aqui na sala da minha casa e o ambiente é compartilhado com a família. Amém? Então, se ocorrer alguma coisa, os irmãos vão, né, desconsiderando, né, absorva o que vai edificar vocês, tá bom? A palavra de Deus, o testemunho que vai fazer você crescer na fé e deixa o resto para lá, tá bom? Deus abençoe. Então, nós vamos orar. Eu acredito que tá ali a Maria da Penha pedindo oração pelo senhor Gonçalo e Maria. Também o Juliano está pedindo pela família dele,
Se tiver mais Silvana alguém... também. Oração pela missionária Ana, pastora Silvana. Pastora Silvana pediu para a missionária Ana, vamos orar por ela, pela missionária Ivani também, né, que esses dias estava pedindo oração, pelo presbítero Marcelo, esposo da nossa irmã pastora Nilcélia, né, que se encontra na UTI agora, vamos estar orando por ele também. E se alguém lembrar de mais alguém, coloque aí que a gente vai orando e vai apresentando, tá bom? Tomar uma aguinha, molhar a boca para não ficar tossindo, né? Aquela velha história, né? A alergia por causa do ar seco. Vamos unir a nossa fé, irmãos. Porque aqui nessa live, a gente deixa de lado aquilo que nos separa e une aquilo, fortalece aquilo que nos une, que é a nossa fé. Então eu vou pedir para todos que estão aqui na sala agora orar comigo. Amém, Lorena? Vamos orar, você, a Yasmin, a Tati, a Jéssica, né? Para não tirar a nossa atenção daquilo que Deus quer fazer, tá bom? Porque aquilo que a gente fizer em concordância, Deus vai abençoar, tá bom, amados? Vamos orar ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, eu te glorifico nesta noite, Deus, por esta oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui testemunhando mais uma vez, Pai, das obras maravilhosas que o Senhor tem feito. Pai, contamos aqui um pouco do que o Senhor fez na vida da Tatiane. Obviamente, o que o Senhor tem feito é muito maior do que o que relatamos. Pai, mas eu creio que aquilo que nós pudemos compartilhar, Pai, ó Deus, tocou vidas nesta noite. Trouxe, Senhor, ó Deus, Pai, fé ao coração dos homens. E trouxe gratidão, mais uma vez, no coração dela e da sua família, Pai. Da Miriam, irmã dela, que eu vi que entrou na live. Deus, que o Senhor abençoe, porque o Senhor sabe que tudo que nós contamos aqui, Pai, foi vivido. Não é uma história de caronchinha, não. Não é algo criado, Pai, para impressionar alguém. É uma história real, de vida real. Ó Deus, onde houve testemunhas essas que estão aqui, Pai, conosco, orando e agradecendo por tudo que o Senhor fez. Pai, eu te agradeço. Te agradeço, Pai, pela vida da Cirlei, por todos os livramentos que o Senhor deu para ela, Pai. Todos os acidentes, as quedas. Deus, porque o Senhor sabe, Pai. Ó Deus, o quanto o inimigo já investiu, Deus, para tentar parar, destruir a vida da tua filha. Mas eu acredito, Deus, que por resposta de oração, o Senhor tem sido presente, Pai, na vida dela e tem dado livramento. Peço que o Senhor continue blindando ela, guardando, protegendo ela contra toda a investida do inimigo. No mundo físico, no mundo espiritual, Pai. Não importa, Deus, onde Satanás tramar contra a vida da Cirlei, da família dela, Pai. Que o Senhor venha desbaratinar com todo o plano, com todo o projeto do inimigo, Pai. E o Senhor venha fortalecer ela espiritualmente, cada dia, Senhor. Cada dia, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a minha casa, meus filhos. Abençoa, Senhor, cada vida, Pai, que está necessitado agora das tuas bênçãos. O Senhor Gonçalo, Pai, que a nossa irmã Maria da Penha pediu para interceder. Deus, a missionária Ana, que a pastora Silvana pediu para estarmos também apresentando em oração. São pessoas que nós não conhecemos, mas que o Senhor conhece. E eu peço, Deus, vai de encontro a essas vidas agora e faça uma grande obra para que o nome do Senhor seja glorificado. Pai, o Juliano pediu pela sua família, continuo pedindo pela irmã Benedita, irmão Francisco, continuo pedindo para a Luciene, Pai, para a Giovana, para o Osmar, ó Deus, por todos daquela casa, que o Senhor
repreenda toda malignidade, tudo que é contrário, Pai. Traga libertação, restauração completa sobre esta casa e sobre esta família. Deus, em nome de Jesus, eu oro nesta hora. Oro por todos que entraram na live hoje. Oro, Senhor, para que o Senhor continue com a tua mão estendida. A Érica Calheiros, que entrou ali, Pai. Deus, eu oro por ela também. Não sei qual é a necessidade, mas eu sei que a nossa fé nos une no propósito. E eu acredito, Deus, que enquanto nós estamos orando aqui, o Senhor está agindo, ó Deus, na vida do teu povo, não importa onde eles estejam, porque para ti não há nada impossível, Pai. A tua onipotência, onipresença e onisciência faz o Senhor saber todas as coisas, estar em todos os lugares e agir em todas as necessidades. Então, Deus, aonde tiver alguém em concordância comigo, para dizer amém, eu creio e recebo. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor derrame uma porção dobrada do poder do Espírito Santo e cele a vitória na vida desta pessoa, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, cada família aqui representada, essas vidas, Pai, que estiveram hoje assistindo, aquelas que vão assistir depois, enquanto essa live estiver no ar, enquanto, Senhor, esse post estiver, Senhor, disponível, Pai, que o Senhor possa, Pai, tocar vidas, porque a unção de Deus não tem prazo de validade. E onde tiver alguém que creia, Pai, eu acredito que o Senhor vai manifestar poder e graça, e vai levar cura, restauração, renovação, libertação, Pai, para a vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, não importa onde elas estejam, se nos hospitais, nos lares, nos leitos de dor, de enfermidade, de morte, eu sei que o Senhor é Deus, Pai, que pode reverter toda essa situação, mudando a sentença, Pai. Ó Deus, e glorificando o teu nome, na vitória dos teus filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Queridos, a gente vai encerrar agora, lembrando que quinta-feira, se Deus permitir, estaremos de volta, né? Provavelmente com outras pessoas aqui compartilhando também as suas bênçãos, em nome de Jesus, tá bom? E o que eu quero pedir para você agora é, se você ainda não confessou Jesus como único e suficiente Salvador da sua alma, não perca a oportunidade de fazer isso agora. Estamos vivendo os últimos dias, amados. Quem está acompanhando aí, né, as postagens de última hora sobre escatologia, sobre os fins dos tempos, sobre as profecias que estão se cumprindo, com certeza já estão de alerta. Por quê? Porque estes sinais, Jesus disse, que se daria nos últimos dias. Então, feliz aquele que tem se dado por avisado. E nós estamos aqui, temos obrigação de proclamar isso. Jesus está voltando, irmãos. É tempo de posicionamento. Converta-se de inteiro coração. Firme os seus passos no caminho do Senhor. Se você já foi crente, deixou de ser, volte, reconcilie, retome o seu lugar em Cristo, no plano da salvação. Se você já é crente, mas está fraco, começa agora a se fortalecer. Ore, busque, viu? E crie raízes. Estruture a sua vida espiritual, para que você não seja comprometido com as coisas dessa vida e desse mundo, tá bom? E se você nunca teve essa oportunidade, que você possa procurar, né, a Deus enquanto você pode achar. Que você possa se arrepender, se converter do mau caminho, confessar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua alma, pedir perdão dos seus pecados
e pedir a Ele que escreva o seu nome no livro da vida. Porque fazendo isso, você vai estar rolado ao rol daqueles que vão herdar a vida eterna. Pastor, é só isso? Não, esse é o primeiro passo. A vida com Deus se faz de uma jornada. Então, depois que você fizer isso, procure uma igreja mais próxima da sua casa. Uma igreja que tenha compromisso com a palavra da verdade. Uma igreja que realmente preze, né, a salvação de almas, que é o principal motivo pelo qual Jesus foi morrer na cruz por cada um de nós, e dá continuidade. Se você mora na cidade ou na região de Atibaia, você é o meu convidado para estar conosco. Pastora, não moro perto, então procure uma igreja mais perto da sua casa, porque quem salva não é igreja, não é pastor, não é placa de igreja, quem salva é Jesus. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Então, que o amor de Deus seja derramado no seu coração, que você esteja, né, atento a tudo que Deus está falando e fazendo e obedeça, né, para que Deus possa completar na sua vida a obra que eu creio que Ele começou nessa noite. Amém? Deus abençoe, fique com Deus, até a próxima live. Deus abençoe.